Então fala você ligado aqui no canal, eu sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes do Vasco. Antes eu peço a sua inscrição aqui embaixo, o seu like no vídeo, habilite o sino das notificações também. Você que ainda não é inscrito, não conhece o canal Vasco Connection, aqui embaixo tem um botão vermelho, inscrito, inscreva-se, reforça a sua inscrição aí, confirma a tua inscrição, deixa o like também no vídeo. Olha aqui, gente, ontem mais uma derrota para arbitragem da CBF, tá? Arbitragem. Uma vergonha o que aconteceu ontem em Salvador. O Vasco perdeu um jogo e, na minha opinião, o Vasco era até melhor do que o Bahia. O Vasco competia com o Bahia. Ah, mas o Bahia chegava, eles estavam jogando em casa. E o Vasco jogando com muita vontade, com muita determinação, saindo nos contra-ataques. O Adson muito bem no jogo. No momento em que o Guilherme Estrela entra no jogo, ele demorou um pouco para pegar o ritmo do jogo, mas entrou no jogo, começou a distribuir as bolas, principalmente no meio-campo. O árbitro, deixa eu pegar o nome aqui, João Vitor Gobi, de São Paulo, inventa uma expulsão. Gente, movimento natural, não pegou no jogador, o braço do David não pegou no jogador do Bahia. Por que o VAR não pode atuar num lance desse, num lance de cartão vermelho? Precisamos dessas informações. Por que no lance do segundo gol do Bahia traçaram as linhas de qualquer jeito e confirmaram o gol? Porque é tudo muito estranho, gente. O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, é torcedor do Bahia, era presidente da Federação Baiana, e de repente num jogo com o Bahia lá, o Vasco é prejudicado. Então assim, CNM, a arbitragem no Brasil é vergonha. É motivo de escândalo, de CPI. Isso aqui não é choro, não. Isso aqui é justiça, porque o Vasco fazia um bom jogo, o Vasco estava bem no jogo e vocês inventaram uma expulsão. Vocês inventaram a expulsão do David. Eu vou falar um negócio para vocês, gente. Precisamos protestar. E Pedrinho, coloquei foto do Pedrinho na capa. Precisamos de representatividade na CBF. Precisamos de pessoas atuando dentro da CBF, Pedrinho. Não é para fazer favor pro Vasco, não. Queremos apenas justiça, jogo limpo, jogo honesto. O Vasco fazia um bom jogo. Rafael Paiva armou muito bem a equipe. Vamos falar sobre isso já já. Então, precisamos dessa representatividade, precisamos de atitudes dentro da CBF. Porque o que fizeram ontem com o Vasco foi uma covardia. Não tem outra palavra. Mais uma vez, mais uma covardia com o Vasco. E outra coisa, tá insuportável esse momento da arbitragem do futebol brasileiro. Insuportáveis. Esses caras eu não suporto mais. Eles erram, eles são ruins. Eles são maldosos. Tá? Essa é a minha opinião sobre os árbitros do futebol brasileiro e as sacanagens que esses caras fazem com o Vasco. Não é brincadeira não, gente. Não é brincadeira não. Árbitro paulista, Corinthians na zona de rebaixamento, é tudo muito estranho. Jogando contra o Bahia, presidente da CBF, ex-presidente da Federação Baiana, é tudo muito estranho para mim. É tudo muito estranho. No Brasil... Vamos lá, gente. Agora vamos sair do assunto arbitragem, que fizeram uma covardia e o Vasco só perdeu o jogo por causa da arbitragem. Tá? A culpa é da arbitragem, não do time. O time que estava bem. Tirando o Maicon, olha aqui, vamos sair do assunto arbitragem e entrar no assunto Vasco, campo, bola. Não dá mais pro Maicon ser titular do time do Vasco, não. Muito mal, muito lento, errando tudo. Cai o tempo inteiro, um zagueiro grandalhão que não ganha uma pelo alto. Rafael Paiva, você faz um excelente trabalho, você tem uma leitura de jogo sensacional, é um excelente técnico, botou o Vasco para competir no jogo passado com o São Paulo, ontem contra o Bahia também, não fosse a expulsão, o Vasco não ia perder o jogo. Agora, Maicon no time titular não dá não. Não dá não, não tem chance. Não tem vez Maicon no time titular. Muito fraco, muito abaixo. Rojas ou até o Léo. Se fosse o Léo ontem, não teria errado tanto contra o Maicon.
Nossa, gente, pelo amor de Deus, não dá. E outra coisa, mas vou além. O Vasco precisa contratar um zagueiro com urgência. Porque o João Vitor muito bem, vai muito bem nos jogos. Agora, mais um zagueiro bom, tá aí o Lianco, enfim, André Ramalho, contratem logo. Pelo amor de Deus, é um filme de terror. Essa é que é a grande realidade. Muito fraco, muito abaixo. Nada pessoal aqui, mas não dá. Tá jogando, tá vestindo essa camisa aqui, tá jogando no Vasco. Não dá. Na minha opinião, não dá. Tá? Já o jogo do Vasco com o Guilherme Estrela, com o Hugo Moura no meio-campo, marcando muito bem, construindo jogadas, cansou no segundo tempo. Ainda mais com um jogador a menos, né? Acabou prejudicando demais o jogo do Hugo Moura, que fazia o papel de primeiro volante. Gente, vê a diferença quando o Zé Gabriel entra em campo, Jesus amado. Uma preguiça, um desânimo. Matheus Carvalho também não estava bem, não jogou bem. Depois, no segundo tempo, acordou um pouquinho pro jogo, mas não estava bem, não. O Esforço entrou melhor. O Estrela demorou. No primeiro tempo, não conseguiu entrar no jogo. Joga muito com a bola nos pés, o Estrela. A bola não chegou tanto. Mas no segundo tempo, ele começou a construir jogadas. O Adson, na minha opinião, ontem o melhor do Vasco. Ó, se o Adson se cuidarem da parte física do Adson, o Adson vai se destacar muito com a camisa do Vasco. Muito. Muito bom jogador, muito rápido, marcando, saindo em velocidade nos contra-ataques. Muito bem o Adson em campo ontem, mais uma vez. Então, na minha opinião, o Adson ontem foi o melhor jogador do Vasco em campo. Tá certo. Léo Jardim fez um grande jogo, com grandes defesas. O Verratti também, muito bem no jogo, briga o tempo inteiro, é o capitão do Vasco. Paulo Henrique fez um excelente jogo ali do lado direito, na lateral direita, muito bem. Lucas Piton marcou bem ontem. Não chegou tanto no ataque, mas marcou bem ontem. O Vasco ontem, gente, foi um time honesto, justo com o seu torcedor. Muito bem o time do Vasco ontem. Gostei muito da apresentação do Vasco ontem. Claro, os ajustes ainda estão sendo feitos pelo técnico Rafael Paiva, que está muito bem no Vasco também. Tínhamos um treinador na base. Eu acho que para você contratar outro treinador agora, você tem que prestar muita atenção. Mas muito, Pedrinho, mas muito. Porque o Rafael Paiva está dando conta do recado. O Rafael Paiva, como o amigo Joel Silva ontem no Atenção Vascaínos disse, foi muito legal a fala dele, renovou o contrato para o jogo com o Botafogo, final de semana em São Januário. Então, assim, gente, o Vasco está subindo de produção. Ontem, sim, eu vi mais uma evolução. Diferentemente de Álvaro Pacheco, que veio daquela derrota humilhante para o Flamengo, o jogo contra o Palmeiras, que ele viu a evolução, não. Aquilo não é evolução. A evolução foi do jogo do São Paulo para o jogo com o Bahia ontem. Isso sim, na minha opinião, foi evolução. O Vasco vence o São Paulo, daí parte para o jogo contra o Bahia, compete, joga bem e o árbitro consegue armar o resultado. Fazer mais uma covardia com o Vasco. E temos que protestar, temos que reclamar, temos que chamar a atenção da CBF, porque isso não pode continuar. Entra ano, sai ano e o Vasco continua prejudicado pelo sistema. Chega! É muita covardia com o Vasco. Tá certo, gente? Então é isso. Daqui a pouco eu volto com informações. O Vasco, essa semana, vai anunciar os reforços. Vamos falar sobre isso hoje durante o dia. Enfim, eu não tô triste. Eu tô triste, né? Porque o Vasco perdeu menos 3 pontos no campeonato, 1 ponto, porque o Vasco estava somando 1 ponto. Mas a culpa não foi do Vasco. A culpa foi do covarde que estava com o apito na boca ontem dentro de campo. A culpa foi dele, não foi do time. O time estava bem. O time ia pontuar ontem. Agora o que ele fez ontem foi covardia, não tem outra palavra. Até tem. Mas não é permitido. Aqui, covarde, covardia. Atitude de gente pequena, profissional pequeno, que não tem que estar no meio do futebol. Tá? Do mais é isso, quero pedir perdão para vocês também, porque ontem, gente, eu passei muito mal. Não consegui transmitir o jogo, passei mal mesmo. Acho que foi uma virose, não sei, passei mal. E aqui, como vocês sabem, eu trabalho sozinho, né? Um trabalho independente. Então, assim, eu trabalho sozinho e acabei não passando bem. Então, eu quero deixar
para você que acompanha as transmissões aqui do canal. Então, assim, eu preciso encontrar esse alguém para... Quando o Eduardo não conseguir, chama alguém, porque o Eduardo não está bem, o Eduardo está se recuperando. Então, ia deixar claro isso para vocês aqui, tá bom? Então, muito obrigado pelo carinho. Vocês perguntaram e se preocuparam ontem com a não transmissão do jogo Vasco e Bahia aqui no canal, tá certo? Então é isso, minha gente. Daqui a pouco eu volto com essas e outras. Antes de sair para o segundo trabalho, eu vou passar no hospital para entender o que aconteceu ontem com o Ferrari aqui, porque parece que foi uma virose, tá? Parece uma virose, só para passar para vocês mais ou menos os sintomas aí. Tamo junto, um beijo no coração de todos vocês. Lembrem sempre, isso aqui é Vasco. Isso aqui é Vasco. Um beijo no coração e saudações vascaínas.